pessoal! Eu sou a professora Angélica. Olá, eu sou a Sara e também vou estar com vocês na aula de hoje. Vamos falar sobre a evolução das tecnologias, da comunicação e da linguagem. Sara, você sabe qual povo criou o primeiro sistema de escrita? E qual criou o alfabeto tal como conhecemos hoje? Será que foi sempre da mesma forma? Como acontecia a comunicação dos povos primitivos, os homens das cavernas? E você aí de casa, sabe como a linguagem foi se modificando e como o surgimento das tecnologias transformou essa evolução de forma ainda mais rápida? Você vai ficar sabendo sobre isso e muito mais. Venha com a gente! Nas teorias que envolvem a evolução dos sistemas de linguagens e das tecnologias de informação e comunicação, existem momentos muito importantes. Observe a imagem que está aparecendo na telinha. A figura no canto inferior esquerdo da chart se refere ao período da pré-história. Vocês sabem como os humanos se comunicavam nesse período? Audiodescrição da charge. Desenho de 6 homens brancos com características diferentes. À esquerda, uma pessoa curvada com uma marreta e uma ferramenta de metal quebrando pedras. Ao lado, um homem com uma prensa gráfica. Ao centro, um homem vestido de terno, de chapéu, óculos e lendo um livro. À direita, outro homem vestindo calças e com um computador na mão. E bem à direita da imagem, uma pessoa com um boné virado, um celular na mão e com a postura bem curvada. Tentem imaginar como o homem primitivo fazia quando queria se comunicar e contar sobre como caçar determinada presa, por exemplo. Tudo o que sabemos pela cultura, livros, filmes, etc., é que ele emitia grunhidos, gritava e gesticulava. A comunicação verbal escrita foi um grande marco na história da humanidade. Até então, a informação e o conhecimento eram passados de forma oral e não havia como evoluir, uma vez que dependia da memória humana, que não tinha como acumular tudo o que recebia. Com a escrita desenvolvida, passou a existir uma forma extracorpórea de memória, assim como o registro de saberes e informações. Apesar disso, conseguiram associar gestos e sons para determinada ação. Ou seja, conseguiram a partir dos gestos e sons informando entre si sobre o que se tratava, o que estavam querendo transmitir de mensagem, surgindo assim o signo, que seria o objeto, e a significação, o sentido, que é o uso social dos signos linguísticos. Mas a necessidade de comunicação sempre foi fundamental para o ser humano. Vocês sabiam que os primitivos desenhavam nas paredes das cavernas? A chamada arte rupestre, nome da mais antiga representação artística da história do homem. Os mais antigos indícios dessa arte são datados do período Paleolítico Superior, 40.000 a.C. Vale lembrar que antes de Cristo a contagem dos anos é regressiva, do maior para o menor, certo? Consistiam em pinturas e desenhos gravados em paredes e tetos das cavernas. Isso demonstra que o homem pré-histórico já sentia a necessidade de expressão através das artes. Também é importante dizer que as representações feitas nas cavernas eram de grandes animais selvagens. Um exemplo é a imagem que vocês estão vendo. Eles faziam isso na tentativa de reproduzir as caçadas da forma mais real possível, por isso o tamanho do desenho. O homem pré-histórico usava ossos de animais, cerâmicas e pedras como pincéis, além de fabricar suas próprias tinturas, através de folhas de árvores, sangue de animais, carvão vegetal. O homem pré-histórico, que, com ferramentas básicas, produziu manifestações artísticas bastante relevantes para sua época, transformou as cavernas nos primeiros museus da humanidade. Os principais sítios de arte rupestre estão localizados na França, norte da Espanha, Itália, Portugal e Alemanha. O Parque Nacional da Serra da Capivara, próximo ao município de São Raimundo Nonato, no Piauí, concentra muitos sítios arqueológicos com pinturas rupestres feitas por diversos grupos étnicos que habitaram a região. A arte pré-histórica inclui produções artísticas como as pinturas rupestres e gravuras feitas em pedras.
como vocês acabaram de ver, mas também esculturas e estatuetas, como esta, a Vênus de Willendorf. É uma estatueta com 11 centímetros de altura representando uma mulher. Foi esculpida em calcário e colorido com ocre vermelho. Descoberta em um sítio arqueológico situado perto de Willendorf, na Áustria, em 1908, datada de cerca de 25 mil anos atrás. A estátua de Vênus de Willendorf faz parte da coleção do Museu de História Natural de Viena, na Áustria. O objetivo dessas produções é alvo de debate entre os historiadores, mas teorias apontam para duas teses. Uma de que seria uma forma de expressão ou uma forma de o homem conectar-se ritualisticamente com a natureza. Já no caso do Neolítico, destacam-se as construções megalíticas, como as de Stonehenge, na Inglaterra. Angélica, o que é isso? Ah, Sara, deixa eu te apresentar. Isso aqui é uma máquina de escrever. Você não conhecia? E vocês aí de casa, já viram uma? Antes da invenção do computador, cartas e documentos oficiais eram escritos à mão e depois, mais tarde, por meio das máquinas de escrever. Deixa-me mostrar como faz. O papel é inserido aqui. E aqui, nessa região, fica a tinta, que carimba na folha de acordo com as letras datilografadas. Observe um detalhe muito importante. Hoje, quando erramos algo, apertamos a tecla Delete. Ou ainda recorremos a ferramentas como o Ctrl Z, que equivale a desfazer a digitação. Tem uma tecla que é uma seta de retorno, que também permite isso, desfazer, voltar atrás. Também o próprio ato de salvar, podemos reverter a qualquer momento um erro. Já com a máquina de escrever, ao errar uma letra ou palavra, é necessário iniciar toda a datilografia do texto. Por isso, as tecnologias como conhecemos hoje foram se modificando e, como vocês puderam ver, em outros momentos da história, não era tão fácil como é hoje. Com o passar do tempo, a comunicação foi ganhando contornos mais evoluídos e ficando mais clara. Voltamos um pouco no tempo. A escrita primitiva foi a pictográfica, ou mais precisamente ideográfica, com sinais para palavras individuais ou para conceitos. Alfabeto ideográfico é o que representa os sons pelo desenho ou pintura das ideias, como no exemplo. Observem onde tem a palavra cabeça, os desenhos que vocês estão vendo. Sistemas completos de escrita aparecem pouco antes de 3000 a.C. em 3 lugares do Oriente Médio: Mesopotâmia, o atual Iraque, Elã e Egito. Mas um sistema bem-sucedido foi desenvolvido na Mesopotâmia, criado pelos sumérios, onde o estilo terminado em forma retangular foi utilizado para escrever impressões em forma de cunha, que é a escrita cuneiforme, realizada em placas de barro. Isso data de 8.000 anos antes de Cristo, aproximadamente a 3.000 anos antes de Cristo. Os egípcios também usavam gravuras e desenhos para representar sua cultura. Os egípcios escreviam na pedra e essa escrita se chamava hieróglifos. Eles perceberam que na pedra não poderiam apagar e aí criaram o papiro. O papiro era muito difícil de fabricar, obtido da planta de mesmo nome, que deu à humanidade um dos principais instrumentos de seu progresso, o papel. Por isso, só era utilizado para documentos muito importantes. Como tudo foi evoluindo, foram os fenícios que criaram o primeiro alfabeto com 22 letras, sem as vogais. Foram eles que criaram a primeira navegação e viviam trocando mercadorias com outros povos. Já os gregos foram os primeiros a criar o alfabeto com as vogais. E os povos romanos criaram o alfabeto romano que utilizamos até hoje e escrevem na língua latina. Angélica, temos que lembrar também dos signos sonoros usados nos primórdios para vencer as distâncias, como os gongos, sinais de fumaça e berrantes, por exemplo.
Mais tarde, por volta do século IV a.C., a invenção da escrita, como acabou de explicar, substituiu os signos sonoros e as mensagens começaram a ser levadas de um lugar ao outro. Há muita riqueza de informação sobre comunicação e linguagem e sua evolução. Isso torna o aprendizado desafiador, pois sempre há conceitos ou regras que nem conhecíamos. Pense nisso e também em como é bom estar sempre aprendendo sobre a nossa língua. Voltamos à imagem inicial. Uma das invenções que provocaram uma verdadeira revolução no terreno da escrita e da leitura foi a imprensa, segundo a imagem do cartoon. Foi criada a partir da máquina de impressão tipográfica, inventada pelo alemão Johann Gutenberg, no século XV. Vocês sabem como acontecia a impressão? Observem esta máquina. Trata-se de uma prensa de impressão, usada para imprimir xilogravura, primeira forma de gravação a existir. A xilogravura tem como matriz, material onde o desenho ou a escrita é feita, a madeira. A imagem ou escrita é escavada com ferramentas chamadas de goivas, semelhantes ao formão, porém em escala menor. Posteriormente, a tinta é passada com um rolo de borracha. Como a imagem ou escrita foi entalhada, fica em relevo na matriz. Assim, ao passar o rolo entintado, a tinta pegará apenas na parte mais alta. A última parte do processo é a impressão, que se dá através do carimbo no papel. O papel é colocado sobre a matriz. Com uma colher de pau, o gravurista faz movimentos circulares, depois leva a matriz com a folha para a prensa, para que a tinta passe para o papel. Fica na prensa alguns minutinhos. É retirada e o papel é retirado da matriz. Está pronta a xilogravura. Um detalhe importante é que a imagem sai espelhada. Por isso, quando usamos a linguagem escrita, devemos fazer a escrita toda virada na matriz, para que na impressão saia corretamente. Apenas com a invenção de Gutenberg que a propagação de livros foi possível. Vocês sabiam que o primeiro livro a ser publicado inteiro pela técnica da imprensa foi a Bíblia? Depois disso, a publicação de livros só cresceu e não parou mais. E com a invenção dos computadores e da internet, tudo mudou. Hoje temos os smartphones, aparelhos que estão perto de nós 24 horas por dia. A sensação é de que não conseguimos mais viver sem eles, não é mesmo? A real história do telefone móvel, também conhecido como celular, começou em 1973, quando foi efetuada a primeira chamada de um telefone móvel para um telefone fixo. A primeira geração da telefonia celular se iniciava com celulares não tão portáteis. Uma curiosidade é que a maioria dos celulares pesava em média 1 kg e tinha dimensões absurdas de quase 30 centímetros de altura. Claro, isso era apenas o começo, sendo que a tendência era a redução no tamanho físico e o aumento de funções. Os celulares parecem não ter limites quando se fala em evolução. Cada vez novos recursos aparecem, melhorias são adicionadas e tudo continua ocupando o mesmo espaço. Quanto à comunicação e linguagem, parece que voltamos à era do sistema ideográfico, isto é, de símbolos, figuras e desenhos para representar ideias, conceitos. Hoje temos os emojis, os GIFs, as figurinhas, memes, que substituem a escrita verbal em uma conversa. Sara, você já ouviu falar em nomofobia? Nomofobia é o nome que se dá para as pessoas que são viciadas em celular. Esse vício faz com que os celulares precisem estar em mãos a todo momento. A maioria das pessoas não notam o quanto estão utilizando o aparelho e só percebem a dependência no último estágio. Conheça alguns malefícios causados pelo uso excessivo do celular. Número 1. Problemas psicológicos. Devido a problemas no cotidiano, algumas pessoas deixam de viver a realidade para se prender ao mundo virtual. Começam a ficar refém de tudo que está relacionado com o mundo digital e de sua interação dentro dele, como curtidas e comentários. Esse escape para não se sentirem sozinhas pode causar dependência, depressão e inclusive ansiedade. Número 2. Insônia ou distúrbios do sono. As luzes e os sons emitidos pelos celulares minutos antes de dormir ou durante o sono podem deixar o corpo em estado de alerta.
Isso não permite que o usuário desligue por completo e atrapalha uma boa noite de descanso. Número 3. Estética. Além de problemas psicológicos, usar celular por um longo tempo pode trazer algumas alterações físicas. Ficar com o pescoço para frente e inclinado para baixo podem alterar os contornos do rosto e proporcionar a perda de elasticidade. Isso pode aumentar a probabilidade de criar rugas e papadas, gordura no queixo. Número 4. Complicações oculares. Por causa das letras pequenas e uso do aparelho no escuro, os celulares podem causar problemas de visão, muitas vezes gerando a necessidade de usar óculos. Outra preocupação é o excesso de luz e foco, que podem causar secura e inflamações. Número 5. Infecções. O celular é utilizado por todas as pessoas nos mais diversos lugares, como locais públicos, hospitais e banheiros. Esse fator faz com que o celular seja um grande acumulador de micróbios e bactérias. Por causa disso, ele pode ser um grande disseminador de doenças e infecções, como no caso da Covid-19. Não esqueça de higienizar também o celular. Número 6. Problemas de postura. Quando mexemos nos aparelhos celulares, temos o costume de inclinar o pescoço para frente e não prestar atenção na nossa postura. Essas posições erradas podem causar dores no pescoço, nos ombros e até mesmo dores de cabeça. Caso não mude essa atitude, problemas mais graves podem surgir, como uma doença chamada nevralgia, dor nos nervos. E você aí de casa, quantas horas fica conectado ao celular? Vamos prestar atenção e tomar mais cuidado. Hoje estudamos sobre muita coisa, não é verdade? Arte na pré-história, história da escrita, linguagem e meios de comunicação, invenção de alguns equipamentos e também sobre a nomofobia. Por isso, cuidem-se e fiquem atentos e atentas aos assuntos apresentados. Até logo, pessoal! Um super abraço! Tchau, tchau! Chega, gurizada, tudo bem? Meu nome é Matheus e eu estou aqui de novo para a gente falar sobre história. Aproveitando que as professoras de artes falaram sobre tecnologia e linguagens, eu vou falar um pouco mais sobre várias tecnologias dos povos pré-históricos e antigos para a gente entender um pouco mais como essa evolução vem ocorrendo desde muito tempo. Quando a gente fala em tecnologia, é comum a gente pensar em coisas complexas, tipo computador, celular, coisas que voam, etc. Mas existem coisas mais simples que representam grandes avanços para a humanidade e que nós até já estamos acostumados a encontrar no nosso dia a dia. Vem comigo e vamos falar um pouco disso. Bom, primeiramente, antes da gente seguir nossa conversa, eu quero fazer um acordo com vocês. Tudo o que a gente vai falar aqui hoje não significa fazer juízo de valor sobre as sociedades que nós vamos conversar. E se você não sabe o que é o juízo de valor, basicamente é estabelecer um valor para alguma coisa. Se é útil, se é bonito, se é avançado, atrasado, etc. Esse julgamento é sempre feito a partir de um conjunto particular de valores. Basicamente, o que é bonito para mim pode não ser exatamente bonito para vocês. É importante a gente saber isso e depois eu falo mais um pouquinho sobre esse assunto, mas acompanha meu raciocínio. A primeira grande tecnologia pré-histórica foi o fogo. Inicialmente, o ser humano dominou o fogo, mas não sabia como produzi-lo. Assim, alguém da tribo precisava estar sempre vigilante para que a chama, tão importante para aquecer, para cozinhar e para espantar predadores, nunca se apagasse. Com a descoberta de como fazer fogo, a vida deve ter ficado bem mais fácil. Mas calma lá, na tua casa o pessoal deve acender fogo com isqueiro ou com fósforo, né? Ou até mesmo com algum dispositivo elétrico, sei lá. Pois nada era muito fácil na vida pré-histórica. Para fazer fogo, era necessário bater pedras, friccionar madeira, enfim, técnicas bem complexas e que provavelmente a maioria de nós aqui não sabe fazer. Outra grande tecnologia que os seres humanos utilizaram foram os instrumentos de pedra, como machados, pontas de lanças, pedras cortantes, etc. Um avanço importante dessa tecnologia foi a mudança, ao longo do tempo, de pedras lascadas para pedras polidas e, posteriormente, para o uso de metais. Pode parecer rudimentar, mas alguém aí vai cozinhar ou comer só com as mãos? Essas ferramentas nos ajudavam a caçar e a fazer as tarefas do dia a dia. Elas compensam habilidades que nós naturalmente não temos, como força para derrubar uma árvore, por exemplo. Algumas tecnologias são complexas e nos intrigam até hoje.
Você sabia que os egípcios faziam pequenas cirurgias 3.000 anos antes da era cristã? Embora acreditassem que as doenças fossem pragas divinas e não houvesse uma separação muito clara entre o que era medicina e o que era magia, os conhecimentos dos egípcios sobre o corpo humano, oriundos da prática da mumificação dos mortos, permitiu um aprimorado conhecimento sobre o corpo humano, que muitas outras culturas levariam muito tempo para identificar. Aliás, quando a gente fala nos egípcios, sempre lembra das pirâmides. Como foram construídas, blocos imensos retirados de diversos quilômetros de distância, metricamente cortados e empilhados para construir túmulos que resistem 5.000 anos após a sua construção. Como que isso foi possível? Os historiadores têm vagas teorias, mas qualquer hipótese reforça a complexidade dessas obras. E claro, não dá para falar de pirâmide do Egito e não citar as construções dos indígenas aqui da Mesoamérica. Maias, incas, astecas, todos eles produziram obras tão grandiosas quanto os egípcios, em épocas diferentes, mas com acessos tecnológicos bem similares. Aliás, por falar nos povos indígenas, numa época em que os indígenas mesoamericanos possuíam cidades como Machu Picchu, que vai aparecer aí na tela para vocês, a cidade Inca, localizada onde hoje é o Peru, os indígenas brasileiros tinham formas de organização diferentes, como essa que também vai aparecer na imagem para vocês. Na imagem das construções dos Incas, visualizamos estruturas de pedra em meio a montanhas e que estão em ruínas, mas que são visíveis até hoje, mesmo com os locais despovoados. No caso dos indígenas brasileiros, a construção é diferente. Utiliza madeira, folhas, fibras, são estruturas que resistem menos ao tempo, e por isso não temos grandes ruínas como as dos indígenas mesoamericanos. É importante dizer que haviam muitos povos indígenas diferentes, com diferentes tradições arquitetônicas, mas a maioria dos povos indígenas brasileiros utilizavam esses materiais menos duráveis. E é aqui que eu quero voltar naquele papo lá do início. Mas, professor, então os nossos indígenas tinham menos tecnologia? Eram atrasados ou algo assim? A resposta é não. O ser humano tem uma capacidade inigualável de se adaptar ao meio ambiente, por causa da sua capacidade racional. Os indígenas brasileiros viviam num ambiente mais fértil, mais úmido e mais quente, além de viverem em uma região com maior oferta de alimento. Dessa maneira, não fazia sentido, não havia necessidade, por exemplo, de construir casas em pedra. Para os indígenas mesoamericanos, lá na Cordilheira dos Andes, como os incas, isso era uma necessidade de sobrevivência. Essas ideias de tecnologia, avanço e atraso precisam ser manejadas com cuidado. Quando os europeus chegaram na América, acreditavam que essas sociedades eram atrasadas e que eles, os europeus, eram superiores. Assim foi fácil dizimar populações indígenas, escravizá-las, tomar suas terras, entre outras atrocidades. Nesse caso, o avanço ou atraso tecnológico são juízos de valor. As sociedades indígenas brasileiras se desenvolviam perfeitamente, sem a necessidade das tecnologias europeias da época, ou até mesmo sem precisar das complexas construções de pedras dos incas. Pessoal, se for para falar de avanço tecnológico e de história, a gente podia ficar aqui por muito tempo. Aliás, avanço da tecnologia permeia o estudo de todos os períodos históricos. Mas como não dá para falar de tudo só de uma vez, eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima aula de História. Um abração, fiquem bem e se cuidem. Tchau, tchau.